Dos aflitos. Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos continuar, né? Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer, né? Como que a gente vem encarando, né, as nossas dificuldades, as nossas provações, né? As nossas experiências, né? Como que nós encaramos esse momento que nós estamos vivenciando de pandemia, né? Desse distanciamento social, de tantas mudanças em nossas vidas, né? O que que a gente vem fazendo com esse tempo extra, né? A gente consegue aproveitá-lo, né? Como que a gente encara essas, essas surpresas, né? Que nos chegam. Se nos chegam nesse momento, é porque realmente faz parte do nosso crescimento. Nós não estaríamos passando por isso por acaso, porque nós compreendemos através da doutrina que o acaso não existe. Tudo tem uma causa, tudo tem um porquê, né? Talvez não seja aí o momento que a gente tenha condições de compreender, mas esse momento chegará. E é à medida que nós vamos evoluindo. Então, é essa nossa busca aqui nesse plano escola, né? Ir nos aperfeiçoando. Vamos entender então um pouquinho o que esse trecho do Evangelho traz para que a gente possa refletir, né? E amadurecendo algumas ideias, algumas percepções. Eu trouxe um trechinho do livro Justiça Divina, escrito pelo Chico, através do Espírito Emmanuel. Peguei no item 10, viverás para sempre. Meditando na morte, honra, servindo, a estância carnal em que te hospedas por algum tempo. Nela, descobrirás com frequência os que fazem ironia em torno da fé, os que se referem à virtude como sendo uma farsa, os que falam de corrida ao poder, calcando os pés ao coração dos semelhantes, os que zombam da lealdade, os que improvisam redutos de fantasiosos prazer, argamassando-os com o pranto das viúvas e dos órfãos. Então, ele está chamando aí um pouquinho da nossa atenção aquelas pessoas que zombam, né, de quando a gente passa a refletir que nós precisamos estar cada vez mais nos melhorando, né? Buscando um amadurecimento, né? Buscando sermos mais honrados, mais justos, né? Buscando aí colocar em prática a caridade, a piedade. E essas pessoas, talvez por um viés aí mais materialista, acham que não deve ser dessa maneira, que tudo que existe deve ser aproveitado sem medidas, né? Eles abusam da liberdade, onde a liberdade deixa de ser, de fato, o que eles almejam, né? Passa a ser uma libertinagem, porque a liberdade a gente entende que eu preciso estar sempre respeitando o espaço do outro. É assim que existe a liberdade. Vamos continuar aqui. Não te padronizes pelo figurino moral que apresentam. Portanto, qual acontece contigo, ainda que não queiram, permanecem de viagem na terra, e cada um prestará contas de si próprio no momento oportuno. Se a semente conseguisse ouvir-nos acerca da valiosa tarefa de que se incumbirá na alimentação do povo, quando estiver convertida em árvore, talvez nos recusasse os vaccínios adivinhar. Seria, ela recusasse, né? Ela não acreditaria. Ela acharia que a transformação em árvore, que ela fosse dar frutos, seria uma ilusão, né? Na verdade, a, a, a ideia que a gente tem é que quando, vamos buscar aí um exemplo, quando a gente trabalha a ideia de que a gente praticando a caridade,
a gente buscando viver mais dentro da honestidade, que a gente está alimentando virtudes positivas para o nosso crescimento, né? E quando eu me importo com o outro, isso é positivo. Eu estou amadurecendo para o bem, né? Eu estou me desprendendo de alguns sentimentos aí de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Então ele faz essa comparação de que quando eu falo para a semente, olha, né, com todos os cuidados que você vai receber através da ser regada, a iluminação do sol, isso vai te converter numa árvore fantástica, né? Você vai produzir frutos, você vai alimentar um povo. E ela se olha como uma semente, ela não acredita nisso, né? Então é bastante positivo a gente fazer essa reflexão. E se a lagarta pudesse escutar-nos sobre a futura condição que a espera, dentro da qual volitará no espaço com asas de borboleta? Provavelmente nos interpretaria por loucos, né? Olha que interessante. Não te molestem, assim, as considerações pueris dos irmãos que procuram transformar a vida terrena em florestas de impulsos selvagens, gastando a existência em caça e pesca de emoções inferiores. Então, vamos pensar em uma outra situação. É como se eu olhasse para alguém que eu percebo que ela tem muitas restrições, ela é uma pessoa mais endurecida. E a doutrina ela diz para nós, né, ela nos dá esse fôlego de sabermos que todos caminham para o bem. Cada encarnação ela sempre proporciona uma evolução. E talvez a gente olhe para essas pessoas e fica indagando, poxa, será que essa pessoa está evoluindo? Parece que ela está tão envolvida, né, nesses impulsos, e aí a gente vamos fazer uma comparação. Essa pessoa pode vir a ser aí futuramente um espírito de luz, né, que vai estar ajudando os seus, a humanidade, caminhando junto com as evoluções, proporcionando meios de instruções, e é isso, essa é a realidade, né? Todos estamos caminhando para isso. E cada um a seu tempo, cada um a seu momento. É um processo que deve ser respeitado, não deve ser imposto, não deve ser. é, Poxa, se Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio, quem somos nós, né? Para julgar, para apontar. Apenas fazemos reflexões e vamos tentando trazer esse aprendizado aí para o nosso caminhar, né? Para o nosso meio, para as nossas escolhas. Persiste na reta consciência e faze o teu melhor. Dos planos superiores, os amigos que te antecederam na pátria espiritual acompanham-te os triunfos ignorados pelos homens e abençoam-te o suor da paciência nas lutas necessárias. Encorajam-te na causa do amor puro e sustentam-te as energias para que as tuas esperanças não desfaleçam. Comungam-te as alegrias e as dores, ensinando-te a semear. Ou seja, por mais que em algum momento a gente tenha a, a enganosa impressão de estarmos sozinhos, nós não estamos. Estamos sendo muito amparados, muito auxiliados, temos amigos devotados, familiares, que nos acompanham e esperam, né, pelo nosso despertar, pelo nosso crescimento. A felicidade nos outros, para que recolhas a felicidade maior. Se tropeças, estendem-te os braços, e se choras, enxugam-te as lágrimas. Sobretudo, esperam-te confiantes. Quando termines a tarefa, para te abraçarem, afetuosos, com a alegria de quem recebe um companheiro querido, de volta ao lar, ou seja, de volta à pátria espiritual. Persevera no bem,
sabendo que viverás para sempre. E, se te sentires sozinhos na fé, lembra-te de Jesus. Um dia, ele esteve abandonado e crucificado no alto de uma colina, contemplando amigos desertores e algozes gratuitos, beneficiários ingratos e adversários inconscientes. Na conceituação humana, estava plenamente sozinho. Contudo, ele com Deus e Deus com ele formavam a maioria ante a multidão desvairada. Olha que interessante esse recado. Perseveras no bem, sabendo que viverás para sempre. Então a doutrina ela nos traz a clareza da pluralidade das existências. Nós já tivemos várias encarnações e teremos muitas outras. Então, é uma economia, vamos dizer assim, de tempo quando a gente persevera no bem, porque nós estamos, de certa maneira, economizando, eh, ganhando tempo em encarnações proveitosas. Eu não estou precisando repetir várias vezes a mesma tarefa, a mesma situação, né? Eu não preciso ficar repetindo a mesma experiência para que eu cresça. É fácil? Não, nem sempre, mas é possível, né? É possível à medida que a gente vá buscando esse alicerce, né? Esse alicerce dentro de nós, porque tudo está dentro de nós, as ferramentas estão aqui dentro. Eu é que vou no meu íntimo e tento resgatar isso, né? E como? Como fazer isso? Através de muitas meditações, né? Eu me observando. Eu preciso me conhecer para saber as minhas potencialidades, as minhas dificuldades, os meus erros, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso modificar. E esse conhecimento é à medida que a gente se observa. Então eu paro, e começo a refletir: o que eu fiz hoje, o que eu poderia ter feito diferente, quem eu magoei, em que situação eu agi aí na intemperância, né? Eu fui, me deixei envolver pelo sentimento da raiva, não agi com irreflexão. Então, esse conheça-te a ti mesmo vai nos ajudando para que possamos entender quem somos, né? E o que precisamos modificar em nós mesmos. Então é um processo de degraus a degraus, que eu vou subindo, né, que eu vou eu eu comigo, né. Só eu me conheço, só eu sei as minhas mais íntimas necessidades, e só eu consigo entender, o que eu preciso modificar. E a mesma coisa a gente tem que tentar entender isso quando a gente julga uma outra pessoa, né, porque a gente não tem uma ideia do que ela sente, do que ela precisa, né. É cada um. E a gente não consegue fazer com que o outro cresça. Ele precisa ter a vontade ativa para que isso aconteça. Quando Cristo disse: "Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence", não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer os que ocupem tronos, quer jazam sobre a palha, mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, a Joana ela traz uma reflexão muito bacana para a gente ir pensando. Ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes, para crescer em direção a Deus. Então, nós podemos encarar aí todas as dificuldades que nos cercam como uma oportunidade para que a gente possa reparar as faltas que nós já cometemos, que a gente faça uma reeducação, né. Vou fazer uma associação como se fosse a reeducação alimentar, né.
do que é necessário, né. Olha que interessante a gente parar para pensar do que é necessário, o que seria mais saudável para mim nesse momento. E assim eu vou, né, me reconstruindo, planejando, atribuindo metas, né, buscando saídas, melhores soluções para o meu crescimento. E acaba não sendo um processo egoísta, porque quando eu busco o meu crescimento, eu estou favorecendo outra pessoa. Porque se eu vou buscar o meu crescimento para deixar de ser egoísta, eu vou ser mais caridoso. Se eu vou buscar o meu crescimento para eu deixar de ter, uma vaidade, um orgulho, eu vou estar contribuindo socialmente. Eu posso compartilhar mais as minhas ideias, posso compartilhar mais os meus feitos, posso trazer para perto de mim pessoas que também precisam desse crescimento. Então, acaba sendo um processo social de amadurecimento, porque a gente não está aqui para crescer sozinho, a gente está aqui para crescer juntos, né. É uma fraternidade que nos irmana em Cristo por um mundo melhor. Então, a Terra, para que ela chegue no plano de regeneração que a gente tanto almeja, todos precisam estar nesse momento, né. Não é se eu parar para pensar e desejar, retire tudo o que é mal da terra para que eu viva na regeneração, eu estou sendo egoísta. Será que eu mereço estar no plano de regeneração com um pensamento como esse, né? Será que eu faço parte desse grupo de espíritos regenerados que vão estar aqui? Então é uma pergunta aí para a gente refletir, né. Não é só retirar aquilo que é mal, é eu trabalhar junto, né, através das minhas experiências, através dos meus exemplos, eu vou auxiliando o crescimento em comunhão. Esse é o objetivo. Trouxe mais um trechinho de um livro para a gente refletir, é do livro Pão Nosso, também escrito pelo Chico através do Emmanuel. Chama Ansiedades esse item. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Olha que trecho interessante. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza. O que a natureza ela já nos dá de exemplo? Ela já nos mostra que tudo precisa de um processo, e é um processo de amadurecimento, né. Voltando no item anterior da justiça divina, a semente, para ela se tornar uma árvore, ela precisa ser plantada, ela precisa ser bem cultivada num solo fértil, ela precisa de água, ela precisa de luz, ela precisa de todos esses cuidados, né. Então, quando a gente fica em ansiedades tão, angustiosas, a gente está criando, na verdade, não metas, né, a gente não está acelerando um processo, nós estamos criando bloqueios. Sejam bloqueios, talvez, de discernimento, com certeza, porque a gente não está conseguindo ver com clareza aquilo que a gente realmente precisa, a gente não está entendendo com clareza os passos a passos que a gente precisa percorrer para se atingir um objetivo, né. Então quando a gente deixa a ansiedade falar mais alto, a gente traz a angústia, a gente não entende que tudo tem um tempo certo. E a natureza ela nos dá uma lição, né. Se a gente parar para observar, a gente percebe que tudo tem um procedimento. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia
vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Ou seja, eu me reconheceria mais, né? Eu conheceria mais os meus potenciais, eu teria maior ideia de objetivos do qual eu necessito. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sob as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. E não esquecer, não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então, é interessantíssimo essa parte de que nós devemos insistir por sintonizarmos com as esferas mais altas. Ou seja, a gente precisa insistir para nutrirmos mais pensamentos positivos, né? Por mais difícil que seja o momento que estamos vivenciando, a gente precisa acreditar e ter a certeza de que tudo passa e que tudo se renova. Tudo tem um fim e um porquê. A tua ansiedade ou teu receio não alterarão os cursos das horas. Fantástico, né? Porque não adianta eu ficar ansioso, eu criar toda essa angústia dentro do meu ser. Na verdade, eu só vou estar me machucando, machucando o meu físico, prejudicando também o meu espiritual, porque eu vou ficando cada vez mais. As ideias fixas, elas são muito prejudiciais para o nosso discernimento. Quando a gente pega uma ideia e só bate nela, só bate nessa ideia, a gente vai meio que fechando os nossos olhos para o que tem à nossa volta, para o que tem ao nosso redor, e que pode ser uma saída, né? E se ela tem um curso certo, se ela tem um procedimento, não vai ser a minha ansiedade que vai fazer com que isso seja alterado. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. Ou seja, se tiver que acontecer, acontecerá. Não é que eu não deva lutar pelos meus objetivos. Devo sim. Devo lutar, devo perseverar, devo criar objetivos, traçar metas, mas sem sofrimento, buscando isso de maneira mais saudável, né? Compreendendo que quando as coisas não saem da maneira que eu desejo, talvez é porque ainda não chegou o momento certo. Tem alguma coisa que eu preciso avaliar no método que eu estou seguindo. O que eu preciso fazer diferente para que isso aconteça, né? E olhar isso de maneira positiva. Ou seja, eu tenho condições de fazer com que o meu objetivo ocorra. Eu preciso o quê? Melhorar os meus instrumentos, melhorar minhas ferramentas. E não é criando uma angústia que isso vai trazer a concretizar o que eu desejo. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Na verdade, eu acho que não é nem Deus que recusa as consolações. Somos nós que ficamos tão fechados e a gente não consegue perceber a ajuda que nos chega, né? A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele
Já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa, o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Ou seja, à medida que a gente vai entendendo as nossas reais necessidades, nós vamos conseguindo abrir os nossos olhos, vamos ficando mais amadurecidos, né? E esse contato positivo com a nossa mente, ele é muito favorável. Eu trouxe aqui para gente um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 27. Pede e obtereis. Felicidade que a prece proporciona. É maravilhoso, pessoal. Eu assim que eu lembrei dessa parte, eu falei, eu preciso compartilhar e a gente precisa conversar sobre isso. Vamos lá. Vinde vós que quereis crer. Os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios. Eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Olha que interessante aqui no início, que fala os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Ou seja, a doutrina espírita, ela nos permite que a gente tenha conhecimento e uma maior relação com o plano espiritual, onde a gente passa a entender a nossa imortalidade, né? E a gente passa a entender também a necessidade de sermos mais responsáveis com as nossas atitudes, porque se nós somos imortais, nós temos assim uma diversidade de existência para que a gente consiga nos depurar. E por quanto tempo a gente vai ficar insistindo, insistindo, insistindo em ficarmos distante do crescimento, né? Nós temos o livre-arbítrio, né? Deus respeita isso e nos permite, né? Mas por quê, né? Ficar insistindo e não aproveitar esse crescimento e esse amadurecimento e auxiliar muitas criaturas aí a se desligar, né, de tantas coisas materiais e entender a real necessidade de estarmos juntos, né? Marchai, marchai nos caminhos da prece e ouvirei a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes, que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também, orai com o Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz
e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma. Embora carregado de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, na morada de seu pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Então, a gente passa a refletir que quem tem o hábito de estar sempre em prece, não pedindo, mas na verdade tentando se encontrar, se entender, agradecer pelas oportunidades, pelas dificuldades, né, que, que nós precisamos aí carregar aí as nossas cruzes e que a gente consiga sentir esse alívio, né, no nosso espírito. E a gente consegue, nesse momento de elevação, sentir um frescor muito positivo, né? Vamos, quem já tomou o passe, sentir aquele alívio, né, momentâneo, de que o nosso espírito ele fica de pé, né? Ele está ali amuadinho num cantinho, né? Tão pesado, tão cheio de dúvidas, né? Tão cheio, envolto aí por essas misturas, né, materiais, por essas dificuldades que todos nós passamos, né? E a gente consegue colocar o espírito de pé novamente. É o, é o alimento do nosso espírito, né? E aí a gente consegue trazer um equilíbrio, né? Mais entre corpo e espírito e seguir forte na luta, né? É o momento aí, ó, que a gente coloca ali na tomada e vamos carregar nossa bateria, né? Eu achei fantástico essa imagem porque representa bastante quando a gente nos dedica a fazer a prece, a estar reunido com a família no evangelho no lar, a gente reabastece a nossa energia e de toda a família, do nosso lar, trazendo aí um ambiente mais harmônico, mais prazeroso. As dificuldades permanecerão? Permanecerão. Mas será que eu não terei mais lucidez para eu caminhar, para eu discernir e para eu ir driblando aí as situações da melhor maneira possível? Sem dor, sem tanto sofrimento, sem tanta angústia, com mais sabedoria, com uma percepção mais ampla, abrindo aí os meus horizontes, né? Permitindo o acesso dos amigos espirituais que tanto almejam pelo nosso crescimento. O militar, que não é mandado para as linhas de fogo, fica descontente porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste essa no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, né? Em que às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Ou seja, a gente encarar de verdade, né, as dificuldades que nos chegam, talvez seja mais coragem aí dessas lutas épicas que nós conhecemos aí do passado, que talvez nós fizemos parte daquilo, talvez, com certeza, nós temos aí uma grande gama de responsabilidade nessas batalhas, que com certeza talvez participamos, né? E estamos aí, graças a Deus, mais amadurecidos, mais esclarecidos, em busca de melhorar cada vez mais, né? Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral, né? Será que eu estou aí 100% pronto para receber aí um julgamento face a face? Será que eu já tenho estrutura para isso? Talvez não. Vai arrepiar o corpo inteiro, vou ficar com o rosto pegando fogo, né? Gerenciando todos esses sentimentos
ruins, né? Mas se a gente tiver pelo menos o freio no momento, né, de não retrucar, já é um ponto positivo, né? Quem sabe numa próxima eu tenho aí maior alicerce de nem arrepiar o corpo, nem sentir aquele calor da emoção, né? E que eu encare como, é, infelizmente, uma falta de amadurecimento daquele que proferiu, né? Vamos torcer para que a gente chegue a isso rápido, né? Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa, que é quando eu tenho o controle dos meus instintos. Fantástico, né? Imaginar que nós temos condições de controlar todos os nossos instintos, todos os nossos sentimentos. Basta com que a gente queira, né? Que a gente exercite, que a gente lute para que isso se torne cada vez mais forte dentro do meu ser. Olha que interessante, né? E aí a gente caminha aí, ó, protegido, envolvido, né? Onde nem tudo me abala, nem tudo deixa a minha estrutura aí tão abalada, né? De verdade, abalada aí com tantas coisas acontecendo. Não que a gente precise aí se isolar do mundo, isso não é correto. A gente acaba de falar que o crescimento ele precisa ser social, né? Mas a maneira como eu vou encarando tudo que está acontecendo, isso tem que ser bastante positivo. A gente precisa buscar isso, né? Para poder auxiliar também aqueles que não conseguem e a nós mesmos. Eu trouxe um trechinho do Livro dos Espíritos, que está no capítulo 6 da Vida Espírita, Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Duas questões. A 254, e a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Kardec está perguntando em relação aos espíritos. Eles sentem essa fadiga, eles sentem esse cansaço que nós sentimos, eles sentem a mesma necessidade de repouso que nós sentimos? E aí os espíritos respondem: não podem sentir a fadiga como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal, como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, ele repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual, inteiramente moral, o seu repouso, né? É de uma tranquilidade moral, ou seja, ele tem plena certeza, aí vamos dizer de um espírito bastante evoluído, ele tem certeza das ações que ele está realizando, dos trabalhos que ele vem desenvolvendo, porque quem espera chegar num céu e ficar tocando harpa está bastante enganado, vai ter bastante trabalho para ser feito. A gente olha para o plano Terra e a gente percebe quantas pessoas precisam de ajuda. E essas pessoas que desencarnam com essa necessidade estão lá no plano espiritual também necessitando da mesma ajuda. Então, quem está aí um pouquinho mais evoluído, né, que está buscando um crescimento, saiba que vai chegar lá e vai trabalhar em prol desses irmãos necessitados. Então, esse trabalho ele é intelectual e moral. E o repouso é de, na verdade, ele não tem essas sensações de dor, de remorso, porque ele planeja o que ele está fazendo e é voltado para o bem, entende? Então não causa essa sensação de estar exausto, né? Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objetivo determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo.
A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles, né? Ou seja, como eu disse, aquele que daqui desencarna com sensações ainda tão materiais, ele se encontra da mesma forma no plano espiritual e ele precisa de ajuda. Quanto mais elevado eles sejam, tanto menos precisarão de repousar. Então, é muito claro na leitura de Nosso Lar, de André Luiz, ou quem preferir assistir o filme, é fantástico, vai ter a clareza dessa questão 254, né, que fala aí da necessidade de repouso dos espíritos. Limite do trabalho, repouso, capítulo 3 da Lei do Trabalho, também do Livro dos Espíritos. 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, a espiritualidade responde. O repouso serve para a preparação das forças do corpo. E também é necessário, olha só que chave, que palavra-chave. Ele é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Ou seja, pensando no repouso do corpo, a mente ela precisa e deve e pode estar em constante exercício, né, nutrindo aí o seu espírito, angariando maior bagagem, né, que a liberte da matéria. E aí os quebra-cabeças, as pecinhas vão se unindo, né, elas vão fazendo o encaixe que é necessário. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Como eu falei anteriormente, quando a gente consegue, e nós conseguimos, nós temos essa capacidade, né? Basta com que eu lute para que isso se torne cada vez mais evidente no meu comportamento, de controlar os meus ímpetos, de controlar os meus sentimentos, os meus desesperos. Puxa, né? Fui o mais forte, né? Eu venci toda essa sensação materialista, né? O que não é necessário, que na verdade acaba me tornando mais prisioneiro do que liberto, né? Vamos lá. Muitos sofrimentos que existem na Terra podem ser modificados desde o momento em que o ser humano altere a conduta emocional, dispondo-se à renovação e à coragem para os enfrentamentos inevitáveis. Um recado aí de Joana de Ângeles. Eu fiquei um pouco preocupado, que me veio aquela sensação de que talvez, não que a gente tenha que ficar reprimindo as nossas sensações, né, os nossos, as nossas vontades de ações, não é reprimir, na verdade é educar, né, é eu passar a entender por que que eu estou sentindo isso, né, por que que trabalhar isso na minha mente, que eu posso sentir de maneira diferente, né. Eu ouvi uma frase que ela é fantástica. Quando a gente cria expectativa, a gente já constrói algo pronto, né. Quando a gente não cria expectativa, a gente espera, o resultado, seja qual for o resultado, não tem tanto sofrimento. Um exemplo mais direto: se eu crio expectativa em uma pessoa, eu estou depositando nela uma responsabilidade muito grande. E eu preciso me lembrar que aquela pessoa é um ser à parte de mim. Ela é um universo à parte.
aquela pessoa que eu estou depositando muita expectativa, eu não tenho noção da gama de experiência que ela teve, da gama de vivências que ela teve, e eu tô, quando eu crio expectativa nela, eu já crio um resultado pronto, que na verdade pode nem ser isso que ela vai me devolver, né? E isso causa sofrimento. Então, na verdade, a gente não deve criar expectativas nas pessoas, de certa maneira. A gente tem que aceitar, de, na verdade, o que ela tem para nos dar. Se eu não crio expectativa, se a gente vai convivendo, vamos construindo, e eu vou entendendo, pouco a pouco, o que realmente ela tem para me oferecer, e o que eu tenho para oferecer para ela, e diminui aí esse sofrimento, né? Insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. Então, se eu vou deixando o meu pensamento aí criar asas sem limites, né? Sem um policiamento do que eu estou pensando, do que eu estou nutrindo, eu vou criando aí formas, eu vou criando conexões com influências que talvez eu não tenha ideia do que eu estou trazendo para perto de mim, né? Então, muito cuidado com o pensamento sem o orar e vigiar, né? Porque eu vou estar atraindo o que eu penso. Será que eu quero isso do meu lado? Talvez não. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com as influências espirituais que sejam negativas. E, na verdade, eu nem posso depois atribuir a responsabilidade a essa entidade aí que faz a conexão, porque foi eu que busquei, né? Eu deixei a minha mente aí vagando, buscando coisas, e as conexões vão acontecendo. E a responsabilidade também é minha, porque eu não estou cuidando, eu não estou vigiando o que eu estou buscando para trazer para perto. Essa imagem aí também é fantástica, né? Porque vamos imaginar que a gente alcança aí um certo degrau e a gente volta e auxilia outras pessoas a atingirem. E assim, vamos estabelecendo essa rede social de parceria e de crescimento. Então, pessoal, bem-aventurados aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor viverá o repouso, ou seja, o repouso que nós acabamos de falar da nossa moral, né? Eu vou aí burilando e purificando a minha moral. Então eu vou me desprendendo de tudo aquilo que é negativo, que é vicioso e que não me acarreta nada. Na verdade, me deixa mais pesado, mais dependente, né? Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Vamos aproveitar, agarrar firme as lutas e crescer. A felicidade não são coisas, é um estado interno de emoção, né? É uma de emoção. Então, para que a gente possa fechar pensando em céu e inferno, né? É um estado de espírito. O céu pode estar comigo nesse momento. Eu posso estar vivenciando um céu dentro do meu ser. E o meu vizinho aqui do ladinho a pessoa que está do meu lado pode estar vivenciando o inferno.
Ou seja, né, é um estado de espírito. Não tem um lugar circunscrito que me aguarda, né? É onde eu estou. Eu posso estar aí em volta de um lugar assim de muita dor, de muito sofrimento, mas eu estou blindado com os meus pensamentos, com as minhas sensações, vivendo um céu naquele local e auxiliando as pessoas, né? Ou eu posso estar num lugar de bem-aventuranças, um lugar maravilhoso, e eu estar vivenciando um inferno. Vamos imaginar que eu estou aí numa caminhada, num campo muito belo, cheio de flores, borboletas, aquela brisa suave no rosto, aquele céu maravilhoso, aquele sol no fundo, e na verdade eu não estou conseguindo sentir todas aquelas sensações, porque eu estou internamente vivenciando o inferno. Então a responsabilidade da felicidade não são as coisas, é um estado interno, uma emoção. E quem vai comandar isso serei eu, né? A responsabilidade é toda minha. Eu utilizei, pessoal, para que a gente pudesse conversar hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o livro Pão Nosso e o livro Justiça Divina, ok? Muito obrigado pela nossa conversa e desejo uma ótima noite a todos.